demais colegas, bem, que pese eu possa fazer esse recorte de que esse projeto realmente merece amplo debate, nós estamos numa pandemia, as comissões não estão funcionando e o regime de urgência nos impõe que a gente apresente o relatório para que o país não fique parado em razão dessa urgência. Então, tenho me esforçado para ouvir todo mundo e tentar ajustar um texto que possa ser aprovado a contento, pelo menos, da maioria que possa atender a sociedade. Então, presidente, peço licença para ir direto ao relatório, direto ao voto, e quero ressaltar, sim, estou aberto até o último segundo a todos para conversar e debater sobre todos os pontos, e a gente faz o que é possível para construir um texto que é bom para o país, bom para toda a sociedade. A urgência realmente é algo que eu não vou me manifestar aqui, eu só cumpro para que o país não fique parado por culpa do meu relatório. O transporte aquaviário é reconhecido como apresentando baixo custo, que consome menos recursos energéticos, demanda menos intervenção ambiental e que tem o menor número de acidentes, sobretudo nas grandes distâncias. É o meio de transporte que, sem dúvida, é o mais eficiente para o transporte de grandes volumes a grandes distâncias. O Brasil possui um território de dimensão continental, com aproximadamente 7,4 mil quilômetros de litoral. Porém, a navegação da cabotagem brasileira é responsável por apenas 11% de toda a carga transportada internamente. O transporte de petróleo na cabotagem representa aproximadamente 70% deste índice. A alternativa à aprovação de um projeto que propõe incentivar maior utilização do modo aquaviário para o transporte de cargas no país seria, por um lado, manter o uso excessivo do modo rodoviário em longas distâncias, o que implica baixa produtividade, custos altos de frete, utilização desnecessária da infraestrutura rodoviária com gastos expressivos para a União e todas as externalidades decorrentes do uso excessivo do modo rodoviário, como altos índices de acidentes e morte nas vias e emissão de poluentes na atmosfera. Por outro lado, e talvez ainda mais relevante, seria abrir mão de uma solução logística que pode aumentar significativamente a conectividade das regiões do país, pois a cabotagem, na realidade, não concorre com o transporte rodoviário, mas sim atua de maneira complementar a este, na busca pelo estabelecimento de mercados que hoje, considerando os custos logísticos, não são viáveis. Assim, o desenvolvimento da cabotagem significa redução de custos, aumento de eficiência logística e melhoria na conectividade, contribuindo para o crescimento da economia e para o desenvolvimento do país. Conforme destacado na exposição de motivos que acompanha o projeto de lei, o transporte realizado pela cabotagem tem crescido nos últimos anos, com destaque para o segmento de carga containerizada, que apresentou expansão de 146% entre 2010 e 2018. Por tratar-se de um setor econômico que tem apresentado bons resultados, mas que, no nosso entender, tem ainda um grande potencial de crescimento, as medidas legislativas devem ser ponderadas e equilibradas, para que não sejam perdidas as forças atuais e sejam acrescidas soluções para os pontos que merecem aperfeiçoamento. Em especial, deve-se evitar a característica de grande volatilidade do mercado internacional de navegação, observada nas variações significativas dos fretes praticados no mercado internacional e da disponibilidade de frota. Cumpre também lembrar que a operação de navegação envolve investimentos significativos. A definição tempestiva de novas regras a incentivarem o setor é fundamental, para assim permitir que a iniciativa privada se prepare e faça os movimentos necessários para a ampliação das operações. Assim, deve ser buscada a tramitação célere para esta matéria, o que tem sido feito por meio de solicitação de tramitação no regime de urgência constitucional. Por isto, devemos apoiar a aprovação de um projeto tão importante que propõe incrementar a participação da cabotagem na matriz logística do Brasil e, consequentemente, otimizar o escoamento das cargas que abastecem o mercado interno brasileiro. E a criação de uma política específica para o transporte de cargas por cabotagem nos parece uma medida que, de fato, venha ao encontro dos anseios da sociedade e dos usuários de transporte de cargas, que clama pela eficiência e regularidade do transporte pelo modal aquaviário. Peço
permissão ao pessoal, que eu estou me recuperando de uma pneumonia, então estou com muita dificuldade para ler o relatório. Tá? Por isso, devemos apoiar a aprovação de um projeto de lei tão importante que propõe incrementar a participação da cabotagem na matriz logística do Brasil e, consequentemente, otimizar o escoamento das cargas que abastecem o mercado interno brasileiro. E a criação de uma política específica para o transporte de cargas por cabotagem nos parece uma medida que, de fato, vem ao encontro dos anseios da sociedade e dos usuários do transporte de carga, que clama pela eficiência e regularidade do transporte pelo modal aquaviário. Importante destacar também que o projeto está estruturado para proporcionar o incremento da frota a baixo custo na cabotagem brasileira. Para isso, o programa BR do Mar propõe flexibilizar as regras para o afretamento de embarcações estrangeiras, desde que atendidas as regras e condições definidas no programa, o que entendemos que contribuirá para a redução da necessidade de injeção imediata de vultuoso capital e aumentará a atratividade do mercado para os novos entrantes, além de garantir a imediata disponibilidade de frota de embarcações no Brasil a custos operacionais baixos e próximos à realidade internacional, dado que a bandeira brasileira chega a custar 70% a mais do que um navio estrangeiro. Em razão disso, trazemos proposta de adequação ao texto do projeto de lei número 4.199/2020, buscando aproveitar a louvável iniciativa do governo federal para melhorar o transporte de cabotagem no país e incluir as alterações que entendemos relevantes para proporcionar maior segurança jurídica e melhores condições de competitividade para o setor. Na construção de tal proposta foram avaliadas as emendas até então apresentadas, bem como as discussões técnicas que têm sido realizadas em torno do texto original e dos conceitos postos em debate pelo Ministério da Infraestrutura e entidades do setor e alguns meses em diversas oportunidades. Em breve discussão sobre as emendas, podemos perceber que diversas delas, apesar de terem relação com o ambiente portuário, não mantêm pertinência direta com a matéria e entendemos que não devem, portanto, prosperar. São os casos das emendas 5, 6, 7, 8, 9, 22 e 44. Algumas alterações foram propostas nas regras de flexibilização dos afretamentos presentes no texto original. Nossa avaliação é a de que estas regras constituem estrutura complexa que compõe um todo, com incentivos e hipóteses criadas após extenso debate técnico, e que, portanto, não deveriam ser modificadas. Neste grupo encontram-se as emendas 25, 28, 33, 34, 35, 36, 37 e 45. Em nossa opinião, também não devem prosperar as emendas 11, pois esta eliminaria a busca pela harmonização das regras de indicação de diretores das agências reguladoras. 12, pois a revogação proposta pode trazer dificuldades à atividade alfandegária. 23, pois vai contra a multimodalidade, elemento fundamental para o desenvolvimento de soluções logísticas mais eficientes, engessando indevidamente as atividades econômicas e logísticas do mercado. Propõe-se, portanto, que o novo texto passe a garantir, em suma, 1. Que a Marinha Mercante do Brasil regulamente as questões de segurança da navegação que deverão ser observadas pelas embarcações estrangeiras afretadas que naveguem no país, bem como tenham efetiva possibilidade de inspecionar tais embarcações. A presença da Marinha do Brasil como autoridade marítima definidora de normas de segurança, bem como garantidora dos respeitos às normas a partir de inspeções técnicas, é fundamental para o estabelecimento de condições adequadas que as embarcações em águas brasileiras devem seguir. Assim, acolho as emendas 41 e 42 de autoria do deputado Hugo Leal, no sentido de fortalecer a autoridade marítima. Tais alterações foram feitas nos artigos 5, parágrafo 3º e no 11, remunerado, parágrafo 1º. 2. Que o contrato de uso temporário de instalações portuárias para atendimento de carga com mercado não consolidado esteja previsto em uma única lei de regência, portanto, que seja mantida apenas a redação aprovada pela lei número 14.047, de 24 de agosto de 2020, e retirada a redação deste projeto de lei 4199/2020. A Lei 14.047/2020 já trouxe alterações na Lei 12.815/2013, permitindo que a administração do porto organizado pactue com o interessado na movimentação de cargas com o mercado não consolidado o uso temporário de áreas e instalações portuárias localizadas na poligonal do porto organizado, dispensada a relação de licitação. Assim, o intuito buscado na proposta original do projeto de lei em tela já foi alcançado, de maneira muito mais ampla
na lei supramencionada, não devendo continuar a tramitar no presente texto. Assim, as emendas 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 perdem objeto, tendo sido excluído o conteúdo do artigo 16 com as renumerações necessárias. 3. A eliminação de outros entraves burocráticos ao desenvolvimento da navegação na cabotagem, como a exigência do certificado de livre prática realizada na navegação doméstica pela Anvisa, a obrigatoriedade de apresentação de reconhecimento de embarque e transporte apenas em papel, a forma que os tripulantes estrangeiros serão tratados nas questões migratórias, entre outros. Nesse sentido, acolho a emenda 26. 4. Que a obrigatoriedade de disponibilização de vagas para estágio embarcado abranja todas as categorias de trabalhadores aquaviários e que regulamento considere os impactos econômicos na definição de tais obrigações. O processo de formação e habilitação de marítimos exige a prestação de estágio embarcado. Por outro lado, a presença de estagiários acaba por significar algum custo para a empresa que oferece vagas em seus navios. Há hoje uma fila não pequena de marítimos que aguardam vagas de estágio, sem o qual não recebem sua habilitação. Como a disponibilidade de marítimos é imprescindível para o desenvolvimento da cabotagem, o regulamento deve poder dispor de instrumentos que garantam vagas. Neste sentido, a emenda 40, apresentada pelo deputado Hugo Leal, altera adequadamente o texto original do projeto de lei, trazendo maior efetividade ao comando legal, tendo sido acolhida no artigo 21, que altera a Lei 9.432, de 97, com a inclusão do artigo 4A e seu parágrafo 5º, que seja dada maior liberdade para a contratação de seguros e resseguros no mercado internacional. Apresentada pela emenda 27, do deputado General Girão, a medida favorece o aumento de competição no mercado de seguros, beneficiando a navegação, e foi apresentada no artigo 21, que altera a Lei número 9.432, de 97, com a inclusão do parágrafo 2º no artigo 11. 5. Aumento do prazo previsto para flexibilização do afretamento a casco nu, com suspensão de bandeira, previsto no artigo 21 do projeto de lei, em que altera o artigo 10 da Lei 9.432, de 97. O texto proposto estabelece datas específicas, mas que se entende que o referido prazo seria de 3 anos. Aqui propõe-se um aumento para 4 anos a partir da data de início da vigência, como forma de dar maior segurança jurídica e econômica ao atual arcabouço normativo do setor. 6. A diminuição do percentual incidente sobre o frete a título de adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, da navegação de longo curso, fluvial e lacustre, igualando ao da navegação de cabotagem. Tal proposta foi apresentada através da emenda número 98 do deputado delegado Furtado e visa diminuir os custos para os setores afetados pelo projeto. 7. A destinação de parte do Fundo da Marinha Mercante a projetos do Programa de Comando da Marinha destinados à construção e reparos de embarcações em estaleiros brasileiros, conforme previsto na emenda número 86, pela deputada professora Daiane Pimentel, a fim de viabilizar que a Marinha do Brasil modernize e conserve suas embarcações através da indústria naval brasileira. 8. A possibilidade de empresas brasileiras de navegação habilitadas no programa BR do Mar financiarem até 100% de seus projetos com recurso do FMM para a construção em estaleiro brasileiro de embarcações de interesse e desenvolvimento da Marinha Mercante nos termos da emenda 87 da deputada professora Daiane Pimentel. 9. Maior segurança jurídica, a regulamentação dos limites de embarcações afretadas sem que novos regulamentos prejudiquem situações jurídicas consolidadas através do acatamento da emenda 92 do deputado Paulo Ganimi. 10. Maior clareza e segurança jurídica ao dar tratamento adequado ao Instituto de Autorização nos termos da emenda número 96 do deputado Paulo Ganimi. 11. Que a exigência do artigo 3º do projeto se restringe à prestação de informações por parte das empresas de navegação, sem que essas informações consubstanciem em novas obrigações, conforme emenda 97 do deputado Paulo Ganimi. Com essas alterações consolidadas no substitutivo apresentado, em conclusão, a este parecer, entendemos que estarão incorporados os ajustes necessários que podem proporcionar maior segurança jurídica ao BR do Mar, bem como podem facilitar a expansão das operações da cabotagem e a entrada de novas empresas para atuarem no setor. Diante de todo o exposto, acerca da constitucionalidade formal, entendemos que foram obedecidos
os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União, sendo a atribuição do Congresso Nacional dispor sobre matéria com posterior sanção do Presidente da República. Ainda em relação à constitucionalidade formal, não está presente qualquer vício de iniciativa dentre os dispositivos contidos no substitutivo. Não há, de outra parte, qualquer violação a princípios ou normas de ordem material na Constituição de 88, no que tange à juridicidade e boa técnica legislativa, o projeto de lei e o substitutivo não violam o conjunto de normas jurídicas nacionais e internacionais, estando, ademais, em consonância com o disposto na Lei Complementar número 95/98. Haja vista que, como bem explanado acima, as inadequações e imprecisões existentes na proposição e nas emendas foram corrigidas no substitutivo. Em relação à compatibilidade às regras fiscais e orçamentárias, entendemos que não há qualquer violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual. O substitutivo atende plenamente às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem tais questões, razão pela qual votamos pela sua compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. Pelas razões expressas no âmbito da Comissão Especial, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, compatibilidade orçamentária e financeira do PL 4199/2020, e das emendas apresentadas de número 1 a 112, e no mérito pela aprovação do PL 4199/2020 e das emendas 21, 26, 27, 35, 40, 41, 42, 48, 53, 54, 56, 62, 70, 72, 75, 86, 87, 92, 96, 97 e 98, na forma do substitutivo apresentado, em conclusão a este parecer, e pela rejeição das demais emendas.